Porto de São Sebastião bateu um recorde histórico de movimentação. Foram 134 mil toneladas em apenas um mês. Volume 5 vezes maior que há 10 anos. O combustível desse crescimento vem do agronegócio, com o terminal se consolidando como o segundo maior exportador de açúcar do Brasil. Além disso, a eficiência operacional ganhou fôlego extra com a nova ligação da rodovia dos Tamoios e a dragagem, que permite navios cada vez maiores. A meta para este ano é ousada: atingir 1,6 milhão de toneladas e bater um novo recorde anual. Para entender como essa engrenagem de logística e infraestrutura tem transformado o litoral norte, recebemos hoje no Porto e Negócios Ernesto Sampaio, diretor-presidente da Companhia Docas de São Sebastião, e Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Ernesto, seja muito bem-vindo ao Porto e Negócios. Obrigada. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Técio, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, viu, mais uma vez pela oportunidade de aprender sobre um novo porto. É isso aí. São Sebastião, eu digo que ele tem um dos maiores ativos portuários do país, que é a profundidade ali, natural do canal de navegação. Santos gostaria de ter, né? Essa profundidade. Qualquer porto é verdade. E São Sebastião tem um lugar especial no seu coração, né? Exato. Você esteve lá por muitos anos também. Pois é, eu vou dizer que comecei aí, mergulhei no setor portuário a partir dessa gestão de São Sebastião. E hoje São Sebastião tem aí um posicionamento importante, porque a estrada está pronta, né? Mas a gente vai falar isso na entrevista. Durante a entrevista. Ernesto, o que mudou na operação para o Porto movimentar em um mês o que tinha movimentado em 10 anos? Bom, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Quando a gente chegou em 2023, a gente percebeu que um grande gargalo que a gente tinha era a capacidade de armazenagem. Então a gente conseguiu ordenar, do ponto de vista regulatório mesmo, a questão dos armazéns lonados, já que no Porto não tem arrendamento, né, como tem nos principais portos do Brasil. E os operadores portuários precisam de área de armazenagem, tanto para as cargas de importação como para as cargas de exportação. E o armazém lonado sempre foi visto como uma reserva de uma área, né? Sempre teve essa desconfiança com relação a esse conceito. Mas a gente conseguiu, desde a época que eu estava lá na Companhia Docas do Pará, conceituar o armazém lonado como um equipamento portuário, né? Então, isso foi até uma matéria de um acórdão da ANTAC. Então, a gente disponibilizou áreas públicas do porto para colocar o que chamamos de equipamento armazém lonado. Então, sempre alertando para os operadores portuários que eles não tinham exclusividade naquela área, né? Então, a gente permitiu que eles pusessem os seus armazéns lonados. Então, com isso, já de início, 2023, teve um aumento de movimentação significativo. Depois, existiam muitas áreas ociosas mesmo, áreas que não estavam prontas sequer para colocar esses armazéns lonados. Então, nós fizemos investimentos, fizemos obras, né, para poder asfaltar essas áreas que estavam ali bem ociosas. Isso aumentou ainda mais essa capacidade. E depois vieram outras oportunidades, como um contrato de uso temporário, que ele celebrou, né, com um grande operador portuário, que começou a movimentar açúcar por meio de um grande contrato também. Então, acho que esse conjunto de fatores fez com que a gente alcançasse um recorde em 2024, né? Foi 1.524.000 toneladas. Ano passado, a gente movimentou um pouquinho menos, 1.440.000, mas já significa dizer que, com esses 2 últimos anos, o Porto de São Sebastião atingiu um outro patamar de movimentação. Já não é mais aqueles 800.000, 900.000 de 3, 4 anos atrás. A nossa base de movimentação está aí, 1.400.000. E o mês de janeiro, que é a sua pergunta, veio só consolidar esse movimento de crescimento do Porto. Técio, o que significa, em termos práticos, esse crescimento de movimentação? Quais são os reflexos disso? Bom, acho que primeiro um chamariz aí para um arrendamento que está por vir, né? E segundo, que é uma evidência de que um dos gargalos do porto, de fato, era o acesso terrestre.
né? Então, com a Tamoios destravada, você consegue de fato capturar a carga, né? Mesmo com um berço só, como o Ernesto colocou, você investe em armazenagem e você aumenta a capacidade de ocupação de berço e, obviamente, usando desse nível de armazenagem, você consegue girar essa quantidade de carga, né? Mas, obviamente, esse patamar oi, estou no mapa, tenho acesso agora brilhante, né? E a gente até conversou ontem sobre essa questão do acesso. Se a gente for pensar aqui, a Tamoios tem 3 faixas de rolagem no sentido e 2 no outro sentido. Aqui em Santos, a gente tem 3 no sentido e 2 revezando com mais 2, que seria Anchieta, para todo o Porto de Santos. Então, se a gente for comparar capacidade viária hoje para o Porto de São Sebastião tem aí uma qualidade de serviço terrestre que é para se invejar. Já tem um canal, agora tem o acesso, né? Não tem ferrovia, mas tem um belo acesso rodoviário. Então, que venha aí o arrendamento para de fato alavancar, né? Alavancar a operação. Vou pegar o gancho dele, Ernesto. Não dá para a gente não falar da questão do leilão do SSB 01. Como é que está isso? Importantíssimo, né? A gente também observou, justamente por isso que o Tércio acabou de falar, que a gente tinha alcançado o nosso limite também, né? Assim, sabendo que o Porto só tem um berço de atracação, por mais que a gente tenha ofertado áreas de armazenagem, os operadores portuários também se engajaram nessa eficiência, né, da movimentação portuária, as pranchas melhoraram bastante, permitiu que a gente chegasse a um recorde, mas um berço só tem um limite, né? Então, o próximo passo para o Porto de São Sebastião é deixar de ser aquele mero elo de ligação entre um importador lá fora e o exportador aqui e vice-versa, né, para realmente ser um grande complexo portuário para movimentar as cargas que a gente vê portos já engargalados, Porto de Santos, Paranaguá. De Santos, né? Paranaguá, uma demanda crescente, então a gente entendeu que chegava o momento de passar essa fase de Porto, que já havia sido tentado anteriormente, né? Várias vezes, bateu na trave, houve uma série de tentativas, mas aí a gente fez essa conexão com o governo federal para qualificar novamente o Porto, o terminal multipropósito, na agenda de leilões, né, do Ministério de Portos e Aeroportos da ANTAQ, e começaram-se os estudos. Teve uma primeira audiência pública em 2024. O ano passado, o foco se voltou para outros empreendimentos, natural que aconteça isso, por parte do governo federal, e voltou a carga no final do ano passado com uma segunda consulta pública, né, que terminou agora dia 27 de janeiro. Então, nós estamos na fase onde a Infra-SA está revisando os estudos novamente, em decorrência das contribuições que foram feitas na audiência pública, para depois devolver o processo para o Ministério e ele depois seguir para o TCU. Tércio, só o leilão garante esse desenvolvimento pleno do Porto de São Sebastião, né? Sim. Levando em consideração a atual situação dele, com um berço só e com todo esse limite aí de movimentação. Sim, e inclusive no modelo que foi desenvolvido, né, porque lá, em algum momento existia uma fragmentação, né, do projeto, da modelagem do arrendamento. Para você ter volume de investimento, né, capacidade de ampliação de fato de berço e grandes quantidades de equipamentos, enfim, tudo que vem a reboque, né, dessa ampliação da infraestrutura, de fato, um arrendamento único era o que se desenhava, né? Que, na verdade, era o modelo anterior, né? O modelo anterior era the winner takes all, né? Garantindo volume de investimento, né? Não dá para fazer micro investimentos. Existe uma coisa em modelagem portuária que a gente chama de mínima escala econômica, tá? O Porto de São Sebastião, ele tem hoje cerca de 400 mil metros quadrados, com uma licença, na época, né, a gente tinha conseguido uma licença para, o pleito era 1.200.000 metros quadrados, a gente conseguiu para 800 mil metros quadrados a licença na época.
o tamanho desse porto, ele é pequeno o suficiente para ter um único arrendatário, né, com um volume para ter essa escala viável, né? O que eu quero dizer é, 2 arrendamentos, você perde capacidade de investimento. Sim. Né? E a gente, inclusive, fez uma análise comparando com Portonave. Né? A Portonave Navegantes. E Navegantes. Então, a gente, inclusive, o Porto Negócio foi lá e a gente conseguiu identificar claramente o nível de investimento que Navegantes recebeu desse terminal, correlacionando com a quantidade de emprego gerado na cidade, outras empresas se instalando na cidade em função da operação portuária. E aí a gente chega num viés que a gente defende muito aqui. A economia portuária, quando aquela cidade, né, no caso São Sebastião, vive ou tira muito da atividade portuária. Então, existe muita oportunidade por trás desse leilão. Sim. Inclusive, sempre foi uma discussão no litoral norte, né? Qual que é a principal atividade econômica, se era o turismo ou a atividade portuária, né? São Sebastião é um município muito comprido, né? Quando você vai para os bairros do sul, né, de Guaicá para baixo, de fato a atividade principal é a atividade turística, né? Mas quando você pega entre Caraguá e o centro de São Sebastião, né, que é literalmente... É portuário. É a operação portuária, a Petrobras está lá. Gente, 55% do petróleo que entra no país entra por São Sebastião. São Sebastião está conectado com as principais refinarias do Sudeste. Então, é estratégico o ativo. Aliás, não é à toa que a Petrobras se instalou lá. Justamente pela profundidade natural e assim por diante. Então, não dá para a gente tapar... Águas abrigadas. Exato. Exato. Então, não dá para a gente tirar as luzes, né, de que, de fato, o emprego gerado ali no centro de São Sebastião é em função da operação portuária, né? Teve uma época que a gente conseguiu, na época do offshore, né, nós chegamos a ter 2.500 pessoas trabalhando no porto, que é um aquecimento muito parecido com o que tem hoje, né? Então, isso faz diferença na cidade. Sem dúvida, movimenta a economia do município. Aliás, a companhia, a autoridade portuária, ela tem esse comparativo do ponto de vista do impacto da atividade no município de São Sebastião? Sim, sim. A modelagem, ela prevê a criação de novos empregos diretos, né? Sobretudo porque tem uma carga nova, né? Hoje a gente movimenta basicamente granel sólido, vegetal e mineral, e tem a previsão de movimentação de containers, né, que tem um outro ecossistema que não existe na região de São Sebastião, né? A gente sabe que container precisa de depots, de ultras, Redex, Clias, etc., empresas para fazer o reparo propriamente dito dos containers, que hoje não existe. Então, a oportunidade de negócios que vai surgir na região, ela extrapola os limites do porto. Outros negócios também vão surgir, não só em São Sebastião, como em Caraguatatuba também. É mais ou menos o que a gente viu em Navegantes e em Itapoá, né? Sim. Você tem um reflexo dentro da cidade de outras atividades, né? E como o Ernesto colocou, a atividade conteneira vem consigo com uma série de serviços atrelados a essa operação, e não só serviços, mas diversificação de carga, né? Então, a unitização no container permite que você opere qualquer tipo de produto na importação e na exportação. E outra coisa, né, Nathalie? A gente tem um Porto de Santos que está extremamente estrangulado, né? Todos os terminais de contêiner estão trabalhando no limite da capacidade. Sim. Fazendo, inclusive, obras internas para aumentar essa capacidade, né? Isso. Essa escorregada do TECOM 10 atrapalha cada vez mais também a logística. Então, urge e é fundamental a priorização, deixar o cronograma do arrendamento de São Sebastião de fato seguir. Vou fazer uma pergunta e você me corrige se meu raciocínio estiver errado. Seria mais salutar que o SSB 01 passasse, inclusive, na frente do TECOM 10, visto todo o dilema que tem por trás do TECOM 10 e a nossa atual situação do Porto de Santos com o esgotamento já consolidado? Eu acho que a principal mensagem que eu daria descola o cronograma,
quem vier primeiro que venha. Né? Então, assim, não atrela um ao outro. Porque no final, assim, a gente sabe que tem muito player por trás aí desse atrelar um ao outro, porque se não ganha um, vai para o outro. Tem espaço para os dois projetos, tem, de fato, demanda para os dois projetos. E aí a gente fala de uma competição saudável, podemos dizer assim. Sim, até porque é uma coisa que a gente já falou aqui muitas vezes, os 3 terminais de Santos, além de competirem entre si, eles competem com Paranaguá, competem com Itapuá, competem com Monte-Rio. Né? Essa competição não é intra-porto, né? Ela é no range costeiro. Né? Esse é um debate importante, colocar luz, né? Que cada terminal aqui ele tá disputando de pé de igualdade com os outros terminais dos outros estados. Né? Nós estamos falando de um cluster do Sudeste. Sim. Né? Um exemplo que eu canso de dar é o algodão baiano, ao invés de ser exportado pelo Tecon Salvador, ele sempre foi exportado por Santos, e hoje tem Redex sendo montado em Itapuá, exportando esse algodão, que poderia ser em São Sebastião. Sim. Né? Óbvio, o ideal é não ter Tecon Salvador, mas veja, a disputa existe, os 2 projetos cabem sair simultaneamente, um depois do outro. O mais importante é que saia. É que saia e que não cole o cronograma um no outro. Independe. Porque assim, o armador, o terminal que quiser estudar os 2, tem time para estudar os 2 projetos simultaneamente. Porque eu já ouvi no mercado assim, não, eu vou estudar um ou outro. Desculpa. Porque nós estamos falando de... A gente está falando de oportunidades, né? De milhões de investimentos. Exato. Não é uma equipe... você pode botar equipes Exato. distintas para estudar os dois projetos Exato. simultaneamente. Então, é até bom o armador ou o operador de terminal estudar os dois projetos com equipes distintas. Né, até para checar a visão de mercado das 2 equipes. É uma recomendação. Né? A gente faz um rápido intervalo e volta para a segunda etapa do Porto e Negócios. Não saia daí. Até já. E estamos de volta e nesta edição recebemos o diretor-presidente da Companhia Docas de São Sebastião, Ernesto Sampaio. Também participa do Porto e Negócios o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Ernesto, a gente terminou o bloco anterior falando da importância do descolamento desses 2 leilões que são muito aguardados pelo mercado. A tua visão é a mesma do Técio? Exatamente. São 2 projetos que precisam andar de forma desvinculada, né? Ou seja, eles se complementam do seu ponto de vista operacional. Como o Técio mencionou, o canal de São Sebastião tem uma das melhores profundidades de portos do Brasil. Ao implementar o projeto, a construção do pier, não é necessária a dragagem de manutenção, que isso causa inveja para a maioria dos portos do Brasil. Então, os maiores navios do mundo de container, carregados totalmente, podem chegar em vão São Sebastião. chegar em São Sebastião. Então, o conceito, a princípio, é claro que depois ele pode evoluir uma operação gateway, mas ele tende a ser um terminal de transbordo. Né? Então, são projetos que se complementam, tem demanda para isso, o entendimento da gente, da autoridade portuária e do governo do Estado de São Paulo é que eles devem realmente andar de forma paralela. Técio, a gente ainda falando sobre impacto no município, por exemplo, Santos é um município que arrecada mais de recolhimento do porto do que propriamente do IPTU. Sim. Né? Que é o imposto, quando a gente fala de morador, de cidadão, para que as pessoas possam entender, que geralmente a administração reinveste no município. Isso também vai acontecer em São Sebastião. Sem sombra de dúvida. A arrecadação financeira para o município é literal. Né? Geração de emprego, né? Como o Ernesto já colocou, em qualquer operação portuária você vai ter a geração de emprego direto e indireto, mas a pressão, a contribuição sobre o imposto sobre serviço do porto, ela inexoravelmente vai mudar a realidade e o caixa da município de São Sebastião. Ernesto, eu tenho que tocar num ponto muito sensível quando a gente fala de São Sebastião, do SSB 01,
que é a questão ambiental. A gente sabe que a gente tem uma regulamentação ambiental muito rígida, né? Às vezes, inclusive, a gente até se pergunta, né, até que ponto essa rigidez, né, atrasa ou não os processos, mas fato é que aquela região tem um ecossistema marinho muito importante, né? E esse deve ter sido um ponto muito levantado nas audiências públicas, né? Como a autoridade portuária tem conduzido esse processo frente aos órgãos ambientais e frente à comunidade de São Sebastião? Bom, primeiro que a gente, como todo porto tem uma licença de operação, que no nosso caso é emitida pelo IBAMA, e a gente cumpre rigorosamente todas as condicionantes dessa licença de operação. Então isso já empresta para o próprio órgão ambiental e para a comunidade uma certa confiança que a autoridade portuária está fazendo tudo o que tem que fazer. Desde o início também, quando começaram os primeiros estudos, a primeira consulta pública, a gente convocou a comunidade para conversar, explicar o projeto e também esclarecer que não estava prevista não está previsto nenhum tipo de expansão do porto, eu digo territorial, não vai ter aterramento neste projeto. Então, Ou seja, o porto isso já não vai invadir, por exemplo, a cidade. Exatamente. A comunidade que fica justamente ao lado do porto não vai ser impactada, né? Então, a gente fez uma série de reuniões específicas, fora até da audiência pública, né? Já recebi as lideranças da comunidade para explicar exatamente isso dentro do porto. Ao mesmo tempo, a gente proporcionou também para eles a oportunidade de conversar com os próprios representantes do Ministério de Portos. Então, os diretores foram a São Sebastião, explicaram isso, e depois, num segundo momento, com a própria ANTAQ. Então, a gente tem feito esse diálogo com a comunidade, eles estão bem mais confortáveis por entender que não vai ter essa expansão para dentro, né, da comunidade, do Araçá, sobretudo, e com o órgão ambiental a gente está conquistando confiança, né, cumprindo todas as condicionantes, mostrando, dando transparência o que está acontecendo lá. E a gente espera que, como está previsto na modelagem, o termo de referência que vai ser elaborado pelo IBAMA, porque já se sabe, então, a essa altura que vai ser uma licença emitida pelo IBAMA e não pela CETESB, o IBAMA já vai ter mais confiança por entender que vai entrar um parceiro privado forte, com recursos suficientes para elaborar um EIA-RIMA consistente e fazer as compensações socioambientais cabíveis, né? Então, só nesse modelo, né, que o Tércio falou, até do investimento mínimo, só com um parceiro de grande porte é que a gente vai conseguir fazer esse projeto prosperar com a devida compensação socioambiental. E essa garantia dessa compensação é fundamental, né, Tércio? Veja, o próprio investimento que o Porto faz na sua infraestrutura, e os efeitos, as externalidades positivas que um investimento desse vai ter para a cidade, vai remunerar essas compensações ambientais, né? E assim, é que a gente não tem tempo para ir na ferida, né? Mas se você for pegar grande parte dos pescadores artesanais do litoral norte, a pesca em si é a segunda atividade, não é a primeira, tá? Assim, lá atrás nós fizemos um EIA-RIMA super extenso. Fizemos audiência pública em São Sebastião e Ilhabela. Foram 12 horas de audiência pública em São Sebastião, 12 horas em Ilhabela, né? Muita desinformação por parte do terceiro setor em cima da comunidade, né? Assim, foi um negócio para ir para um case de análise de ampliação portuária. A gente sabe que mundo afora sempre existem esses conflitos no processo de licenciamento. Mas existem tecnologias hoje, né, que podem e que são aplicadas em outros portos mundo afora, que garantem essa segurança da operação e do ecossistema marinho, né? Mas eu digo que a desinformação proposital é o que estraga a relação porto-cidade. Quando eu estive à frente da empresa, o nosso porto ele era mais limpo que a rua, com o arruamento de São Sebastião, que as ruas de Ilhabela. Eu chamei, na época, os procuradores e promotores do Ministério Público, vereador, prefeito, para eles visitarem o porto. Eles ficaram impressionados com o nível de limpeza e controle ambiental que o porto tem. E continua tendo. Isso é verdade. Então, assim,
Não dá. Você passa no centro de São Sebastião, é sujo. Você tem esgoto a céu aberto, né? O mesmo acontece em Ilhabela. E aí vai falar mal da operação portuária. É vergonhoso, entendeu? Assim, é desinformação atrás de desinformação. Na verdade, eu vou até um pouco mais além. Eu acho que não é só a desinformação. Eu acho que que às vezes tem a intenção política, Com certeza. né? O plano de governo e não do Estado, né? Que é o que talvez seja o maior desafio em todas as atividades econômicas do nosso país. Não. É trabalhar por planos de Estado, não só e nunca por planos de governo. Levando em consideração ainda essa questão ambiental, Técio, e tirando a desinformação de fora, você é um engenheiro naval de formação, vocês já percorreram vários portos mundo afora, né, com ecossistemas também muito relevantes, quando a gente fala de sustentabilidade, preservação do meio ambiente. O quanto a tecnologia avançou nesse sentido? Bom, a gente observa realmente que em alguns portos existem várias formas de fazer monitoramento ambiental com equipamentos bem mais modernos, né? Já ultrapassou aquela fase onde você vê realmente um tecnólogo de meio ambiente indo a campo. Claro que ele continua sendo necessário até para analisar os dados, mas hoje existem diversas empresas, equipamentos que estão disponíveis aí no mercado. A cada momento que a gente olha, né, acompanha essas empresas, tem uma novidade. Voltando um pouquinho ao que o Tércio falou sobre a limpeza do porto, me permite, eu recebi várias empresas que foram visitar o porto já por conta do arrendamento. E realmente eles ficam muito impressionados e encantados, porque eles estão vendo ali o navio atracado fazendo a operação e uma água límpida, verde, justamente ao lado. Então, assim, eu acho que até isso, Tércio, vai ser uma oportunidade para o futuro arrendatário. Ele vai encontrar um campo fértil para desenvolver suas políticas de sustentabilidade. Enquanto que outros portos, sem nenhuma crítica, a gente sabe que, por conta de questões até históricas, não conseguiram controlar isso, né? E aí realmente fica um pouco mais complicado implantar e trazer essa sustentabilidade, preservar o fundo marinho. Eu até comento, olha, não raro vocês vão encontrar aqui uma tartaruga marinha, tem aquele período das baleias que você vê, né, o navio passando e as baleias também. Então, assim, São Sebastião tem uma vantagem incrível nesse aspecto também, né, de fazer com que o futuro arrendatário se sinta entusiasmado de melhorar ainda mais a preservação do meio ambiente. São Sebastião, Nathalie, foi o primeiro porto a ter ISO 14000. Ficou ranqueado e ainda é ranqueado entre os melhores portos de gestão ambiental. Então, é um pouco de coerência da gestão de um porto dentro de um ambiente marinho que zela pela beleza. E o litoral tem uma biodiversidade incrível. Não, e o litoral, não é porque a gente é paulista não, mas o litoral norte lindo. Paulista, ele é uma coisa maravilhosa. Lindo. Né? É lindo. Não perde nada para nenhum ecossistema maravilhoso ou uma vista maravilhosa no Mediterrâneo. O ponto mais importante é entender que o único lugar que pode ter porto no mundo inteiro é colado na água. Sim. E tem mangue do lado, né? Porque o mangue ele é um ecossistema de transição entre o ambiente marinho e a Mata Atlântica. Então vai ter um mangue do lado. Vários portos mundo afora, eu vou dar o exemplo de Porto San Diego. O Porto San Diego ele cuida de uma área de produção ambiental, né? E quando eu estava lá atrás da presidência, a gente fazia assim, eu vou cuidar desse mangue do Araçaí, deixa que eu faço a administração. E no final, uma compensação ambiental, o arrendatário cuidar daquele ambiente marinho. E está tranquilo, e é possível. Porque assim, mais uma vez, existe uma turma, né, do não, já nasce do não, né? E a gente sabe muito bem endereçar quem são essas pessoas que atuam sorrateiramente
contra o Porto de São Sebastião. E quem está atuando contra o Porto de São Sebastião está atuando, diante de tudo que a gente já falou, contra o próprio município. Sim. Está impedindo o crescimento do próprio município, o desenvolvimento do próprio município. Eu vou dar um ponto que a gente mapeou naquela época. Por que Ilhabela não quer o desenvolvimento do Porto de São Sebastião? Porque a atividade portuária pressiona o nível salarial da região. Então, a camareira que trabalha na ilha de São Sebastião, de Ilhabela, que não tem registro, não está registrada na CLT, ganha um péssimo salário. Como é que você compara o aumento da massa salarial por pressão da atividade portuária? Esse é o ponto no final do dia. Porque aí o hotel lá em Ilhabela vai ter que pagar um salário melhor para segurar um colaborador. Então, no final, assim, tem tanto assunto por trás dessa negativa, só que ela é toda mascarada pela preservação ambiental, né? E veja, teve uma vez eu estava me reunindo com um CFO, né, um diretor financeiro de uma empresa, cliente do Porto, que tinha casa na Ilhabela. E eu estava conversando com ele sobre a ampliação do Porto. Ele falou, eu não quero a ampliação do Porto. Eu falei, mas o Porto é importante para a economia, inclusive da empresa que você trabalha. Não interessa, eu tenho uma casa aqui na Ilhabela, eu não quero Porto na minha frente, né? Então, assim, olha o nível da bizarrice que você ouve de um executivo. É o micro, né? Quer olhar o umbigo. É olhar o próprio umbigo. É olhar o próprio umbigo e não pensar no macro. Teve uma foto que fizeram na época e colocaram, que na época era Porto Sim, Container Não, o movimento. E colocaram uma foto, pegaram a foto de Ilhabela, olhando para o Porto de São Sebastião, e empilharam os containers e fizeram a IA ali beirou a insanidade. A pilha de container estava dando maior do que os tanques da Petrobras atrás, né? Só para ver a profundidade da imagem. Estava maior do que os tanques da Petrobras. Eu falei assim, alguém bateu a cabeça na parede quando fez um desenho daquele, né? E a narrativa foi construída. É por isso que as audiências públicas são importantes, é por isso que chamar a comunidade, aproximar a comunidade é importante, é por isso que o Porto e Negócios e esses espaços são importantes, para que essas narrativas sejam de fato destruídas e seja levado a quem precisa conhecer a verdade de fato, né? Porque a gente está falando não de destruição de uma biodiversidade ou de um ecossistema extremamente importante. Ao contrário, existe tecnologia, existe uma modelagem e uma fiscalização muito grande pós-leilão, certamente, para que essas regras e esses cuidados sejam todos cumpridos. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa. A gente vai seguir falando do leilão do SSB 01. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Está comigo aqui no estúdio o diretor-presidente da Companhia Docas de São Sebastião, Ernesto Sampaio, e o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Ernesto, eu encerrei o bloco dizendo que nós continuaríamos falando do leilão do SSB 01. Eu quero te perguntar a respeito do que traz a modelagem no que tange a questão da descarbonização, mas aqui nos bastidores nós falávamos de uma iniciativa da autoridade portuária quando das audiências públicas, que eu acho que é importante que o público saiba, né? Quando a gente faz uma audiência pública, até para quem não tem tanta afinidade com o tema, é um momento que as pessoas que ali participam dão as suas contribuições, certo? Exato. A comunidade foi chamada. Exatamente. E a comunidade pôde contribuir. A gente fez uma aproximação, acho que inédita, né? Além daquelas 3 reuniões exclusivas que eu mencionei anteriormente, no período em que a audiência pública esteve aberta, as audiências, né, porque foram 2, nós chamamos a comunidade e nos disponibilizamos a fazer a inserção no sistema da ANTAQ das demandas da comunidade, porque a gente sabe que é natural que algumas pessoas
tenham dificuldade de ingressar Sim. no sistema da ANTAQ, digitar, etc. Então, o nosso pessoal recepcionou a comunidade e a gente colocou à disposição o que você quer que a gente escreva para você, qual é a sua demanda. E assim a gente fez, ou seja, foi uma demonstração de que, na verdade, a autoridade portuária está caminhando lado a lado com a comunidade tradicional. Até porque também nesse processo da ANTAQ, da audiência, ele recebe as contribuições e às vezes não são atendidas as contribuições. Sim. Mas são justificados. O porquê que eu não estou atendendo. Existe uma resposta, é importante que as pessoas saibam disso. E muitas vezes essas respostas vêm com esclarecimentos do porquê não. Né? Um ponto que é super importante, que é sempre discutido pelas comunidades adjacentes, é a questão do avanço sobre a lâmina d'água. Né? Que na minha época, Ernesto, o pessoal falou que o mangue ia morrer quando você faz o estaqueamento, né? E a gente sabe que isso é uma inverdade. É uma falácia. A maior quantidade de presenças de peixe de topo de cadeia, eu estou falando do mero, estou falando da meca, eles navegam ali no canal de São Sebastião, navegam, né? Nadam, que navega embarcação, justamente próximo às estacas do berço público de São Sebastião, dos berços da Petrobras, né? Tanto é que tem a brincadeira que o pessoal da estiva fica jogando linha para poder pescar ali do lado do porto. Né? Não é à toa que muitos pescadores se aproximam das embarcações, pelo IS-PES Code não é permitido, por uma questão de segurança, Sim. mas mundo afora, o que você vê de barquinho do lado do navio para pegar, porque é ali onde tem a quantidade de peixe. Então, tem muita inverdade sendo contada historicamente pela comunidade ambientalista. Né? Não sou contra ambientalista. O que eu sou refratário são aqueles ambientalistas xiitas que sabem da informação correta. E fazem questão de plantar a incorreta. Exatamente. Esse daí faz um desserviço à relação porto-cidade. Sem dúvida nenhuma. Ainda falando do tema ambiental e da modelagem do SSB 01, no que tange a descarbonização, existe um endereçamento para essa questão, para esse tema? Sim. No EVTEA, que foi elaborado pela Infra SA, existem obrigações por parte do futuro arrendatário muito claras com relação ao monitoramento ambiental. Né? A gente já faz, evidentemente, isso de uma certa maneira depois a gente vai ter que discutir o que vai ficar com a autoridade portuária, o que vai passar a ser responsabilidade do arrendatário, mas tem coisas mais sofisticadas, que é eletrificação de equipamentos, monitoramento do inventário de gases de efeito estufa, medidas concretas para reduzir isso, né, à medida em que o porto vai naquela fase de ramp-up e atinge o seu pico de movimentação. Então, o caderno específico de meio ambiente do EVTEA está bastante recheado de obrigações por parte do futuro arrendatário. Isso valida ainda mais tudo o que a gente acabou de falar, né, Técio? E vou dizer, mesmo que não tivesse como obrigação, o arrendatário iria fazer. Porque existe uma pressão da comunidade marítima sobre essa questão da descarbonização. Né? Os armadores precisam descarbonizar. E para eles descarbonizarem, os portos precisam tentar atender essa demanda. Então, a questão do shore power nos berços. A gente estava até essa semana conversando num evento aqui em Santos, sobre qual vai ser o combustível do futuro que vai, de fato, ajudar na agenda de descarbonização. Né? E a gente tem o biocombustível, né? E a gente conversou bastante, né, Ernesto, sobre não existe uma solução única. Exato. Você vai ter uma pluralidade de soluções, mas eletrificação no setor portuário hoje, né, nos equipamentos dentro do terminal, isso aí praticamente é obrigatório. Né? Então, assim, o terminal que não fizer isso, ele tá desalinhado com o resto do setor. Né? E é engraçado porque, assim, tanto o setor marítimo como o setor portuário, se a gente for pegar setores da economia, nós somos o setor que é mais agressivo e mais rápido está enfrentando a agenda climática. Até por conta dos extremos climáticos e dos reflexos que isso imputa à atividade portuária, ao negócio. Mas eu digo que é uma pressão da comunidade marítima e portuária mundial. Né? Diferente do setor mineral,
ou da construção civil. Eu enxergo, talvez não estou querendo puxar a sardinha para o nosso setor, mas eu enxergo no setor marítimo e portuário uma velocidade, um comprometimento em mudar, né, a chavinha? A chave. Né? Na verdade, assim, a chave já mudou. Agora é implantar. É implantar, fazer os investimentos. Então, assim, o setor portuário e marítimo não deve nada para ninguém na agenda climática, né? Assim, sob hipótese alguma. Óbvio, existem aí as exceções, né? Como em qualquer setor da economia, como em qualquer profissão, e as exceções são endereçadas, né? A questão de um navio que está poluindo, que está desadequado. Hoje você tem condições de fazer um arresto desse navio e tirar ele de circulação. Então, tem legislação para isso, né? Agora, quando a gente fala assim de caminhão emitindo fumaça preta rodando nas estradas, e aí, como é que está esse controle, né, ambiental? E precisa ter. O mundo, né, os extremos climáticos, eles são a maior prova de que se o mundo não tiver juízo, a coisa vai ficar cada vez pior, né? Cada vez pior. A gente está chegando no finalzinho do programa, Ernesto. Eu queria que você falasse um pouquinho do Prêmio ANTAC, que vocês recentemente conquistaram. E eu acho que isso valida muito também, né, esse compromisso que a Autoridade Portuária de São Sebastião tem com a preservação ambiental. É verdade. Não foi um fato isolado, né? Vem desde a época que o TESP esteve lá, implantou a 14.001 e criou essa cultura que a Companhia Doca São Sebastião nunca deixou de ter com relação à preservação do meio ambiente. Então, foram vários prêmios ao longo desses anos. O último, o mais recente, realmente foi o do melhor índice de desempenho ambiental para portos que movimentam até 5 milhões de toneladas. O IDA, né, que é esse índice de desempenho ambiental, ele veio evoluindo com o tempo, cada vez mais rigoroso, mais requisitos são solicitados dos portos, e a gente está conseguindo responder às demandas aí da ANTAC para ficar bem ranqueado perante os demais. Mas sabe que essa divisão de categoria até 5 milhões acima foi porque São Sebastião só ganhava em primeiro lugar sempre. Então, aí falei, como é que nós vamos fazer aqui um outro porto ganhar? Aí fizeram essa divisão aí, né? E olha, e a gente torce para que isso de fato aconteça o mais rápido possível, esse leilão saia e esse novo arrendatário chegue, esses 5 milhões vão ficar para trás rapidinho. E logo, logo, São Sebastião vai figurar entre os portos que movimentam mais do que isso, e aí vão ter que pensar, ou melhor, vão ter que observar as boas práticas e, de repente, replicar as boas práticas nos demais portos do Brasil. Eu acho que é isso. Boas práticas não é concorrência, né? É legado. A gente deixa legado para as próximas gerações, que eu acho que é isso que a gente tem que pensar em qualquer atividade que a gente fizer, né? Especialmente aquela que tem um envolvimento com o meio ambiente. Ernesto, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu quero nos autoconvidar. O Tess conhece, eu não conheço. E eu quero conhecer de perto, se você assim permitir, esse porto, né? Porque eu acho que quando a melhor forma da gente acabar com o falastrismo é mostrar a verdade, né? E quando a gente não tem o que esconder, fica muito fácil fazer esse trabalho. Então, eu quero nos convidar, o Tess para matar saudade e eu para conhecer o Porto de São Sebastião. Já estão devidamente convidados, que bem à vontade, estamos à disposição para recebê-los. Um prazer estar aqui, conversar e falar um pouco do nosso Porto de São Sebastião. E eu torço mesmo para que o SSB 01 logo se torne realidade. O Estado de São Paulo merece e o país precisa. Muito obrigada, viu, Tess? Eu agradeço a Nathalie, agradeço ao Ernesto por assistir nosso convite e que venha o SSB 01. É isso aí, que venha o SSB 01. O Porto e Negócios termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, com um programa inédito. Até lá! Tchau!